Graça e paz a todos que estão nos acompanhando em mais um devocional. Seguimos ainda nessa quarentena, mas aproveitando esse momento também para refletirmos na palavra de Deus. E continuamos também a fazer nossas meditações na carta de Paulo aos Filipenses, essa carta que Paulo escreveu quando estava preso em Roma, mas é uma carta chamada de a carta da alegria, porque ainda que Paulo estivesse preso e sofrendo perseguição, Paulo exortava os seus irmãos e a toda a igreja de modo geral a permanecerem alegres, porque a nossa alegria não está neste mundo, mas está no Senhor. E nesse tema, nesses versículos que nós iremos meditar hoje, nós iremos tratar a respeito da alegria da salvação. Paulo nos fala que nós temos a salvação e por isso nós devemos ser e ficar alegres. Então vamos fazer a nossa leitura na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 12, que diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então, esse texto que nós acabamos de ler, ele começa com uma afirmação que pode soar um pouco difícil de entendimento para algumas pessoas. Paulo diz no versículo 12: Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E quando as pessoas leem esse texto, pode ser que algumas podem pensar que Paulo está dizendo que a salvação agora deve ser conquistada. Você conquista a sua salvação por meio das obras. Mas na verdade não é isso que Paulo está falando. Como nós podemos observar lá em Efésios, capítulo 2, versículo 9, Paulo diz que a nossa salvação é por meio da graça, é mediante a fé, e não vem de obras para que ninguém se glorie, mas a salvação é um processo único e exclusivo de Deus. Então Paulo não está falando que nós podemos conquistar a nossa salvação fazendo alguma coisa. Nos versículos anteriores, nós lemos e meditamos que Paulo nos exorta a viver de uma maneira correta neste mundo. Paulo nos diz que nós devemos olhar para Cristo e ter Cristo como nosso exemplo máximo de humildade e de proceder neste mundo. Como nós devemos proceder? Imitando Cristo. Assim como Cristo andou, nós devemos também andar. Mas esse padrão pode ser que seja muito difícil de alcançar para algumas pessoas. Algumas pessoas podem olhar para isso e pensar: mas é impossível eu ser como Cristo, é impossível andar como Cristo andou. Mas é o que a Bíblia nos fala que nós devemos fazer. A Bíblia nos fala que nós devemos ser como Cristo era. Assim nós também devemos ser. Como Deus é santo, nós devemos também ser santos. Certo? Então Paulo diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, no sentido de que nós devemos pôr em prática, pôr em ação a salvação que nós já recebemos. Como nós lemos no início da carta, Paulo está escrevendo para a igreja. Paulo está escrevendo para aquelas pessoas que já são crentes, que já se converteram, que já são cristãos. Então Paulo não está dizendo que nós devemos conquistar a salvação, mas sim que nós devemos pôr em prática, em ação, a nossa salvação, nos esforçando para sermos santos, nos esforçando para termos uma vida de santidade e para vivermos daquela maneira que ele já havia descrito anteriormente, como Cristo, termos a vida igual à de Cristo, certo? Tendo Cristo como nosso exemplo máximo. Mas aí no versículo 13, ele vai nos falar justamente sobre esse dilema: como é que eu posso conseguir atingir esse objetivo? Ele diz que porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então aí tem um paradoxo, talvez, para algumas pessoas, porque ele coloca aqui a responsabilidade do homem, que deve se esforçar para ser santo, mas coloca também a soberania de Deus, porque é Deus quem efetua em nós
tanto querer, o desejo de nós sermos santos, o desejo de buscarmos a Deus, o desejo para buscarmos a santidade vem de Deus. É Ele quem faz isso em nós e é Ele também quem efetua o realizar. Ou seja, nós vamos conseguir ser santos por causa da vontade de Deus atuando em nossas vidas. Então aí nós temos a responsabilidade do homem e a soberania de Deus agindo juntas. Nós devemos nos esforçar, mas devemos saber que isso não vem de nós mesmos, mas é um dom de Deus. É Deus quem nos capacita a vivermos em santidade. É por isso que nós não devemos nos desesperar, né? Nós devemos saber que Ele vai nos capacitar. Nós devemos saber que Ele vai fazer tudo o que é necessário para que nós sejamos santos, sejamos como Ele é. Sabendo que nós temos que fazer sim a nossa parte, nos esforçarmos para termos uma vida santa. Então ele prossegue dizendo: fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, certo? E o versículo 14 é interessante, que ele diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas, porque muitas vezes os problemas da igreja não vêm de fora. Os problemas da igreja muitas vezes vêm de dentro mesmo, de pessoas que estão ali murmurando, reclamando e criando contendas e brigas uns com os outros. E isso lembra muito o pessoal lá do Egito, né? Do Êxodo, na verdade. Quando Deus libertou o povo do Egito, da escravidão do Egito, eles saíram, né, na direção de Deus, mas eles fizeram tudo isso o tempo todo reclamando e murmurando o tempo todo. E muitas vezes nós agimos dessa forma, né? Mas nós devemos olhar para o que Paulo está dizendo. Paulo diz que nós fomos libertos da escravidão do pecado. E isso é muito maior do que aquilo que aconteceu lá no Êxodo, né? Então, se isso aconteceu conosco, se Deus verdadeiramente nos libertou, por graça, não por aquilo que nós fizemos, porque o que nós merecemos é somente a condenação, mas Deus, por graça, decidiu nos salvar, decidiu nos alcançar para que nós fôssemos feitos iguais ao seu Filho Jesus Cristo. Então isso é maravilhoso, né? Então por que nós iríamos murmurar e reclamar e fazer contendas uns com os outros ao sabermos disso, né? Ao sabermos que Deus nos salvou e irá fazer a sua vontade em nossas vidas. Então Paulo diz: façam tudo sem reclamar, sem criar contendas, porque assim as pessoas vão olhar para vocês e vão ver Cristo em vocês. Ele diz que vocês resplandecem no mundo como luzeiros. As pessoas olham para nós e veem a luz de Cristo em nós, não é a luz natural nossa, mas é a luz de Cristo que resplandece por meio de nossas vidas, por meio das nossas atitudes. Então, as nossas atitudes vão mostrar para as pessoas do mundo que nós somos de fato filhos de Deus e elas vão poder conhecer a Deus por meio de nossas vidas. E ele continua dizendo: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então ele diz que, que nós devemos preservar a palavra da vida, ou seja, guardar a palavra em nossos corações, deixá-la enraizada em nossas vidas, porque é dessa forma que nós realmente seremos transformados à medida e à estatura de Cristo, por meio da palavra de Deus revelada aqui em nossas mãos, certo? É por meio dela que nós iremos ser santos e que nós poderemos ser transformados para sermos conforme Deus quer que nós sejamos. E aí ele vai terminar essa parte dizendo: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então Paulo nos chama a nos alegrar e a nos congratular com Ele, por causa disso que nós agora sabemos que Deus age em nós e que Deus é soberano sobre as nossas vidas e que Ele é quem efetua em nós tanto o querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Então, se nós já recebemos a salvação, Paulo diz que nós devemos ser alegres por causa disso. Paulo diz que nós não devemos estar murmurando por causa disso, mas nós devemos mostrar que nós somos salvos para o mundo através do nosso proceder, através das nossas atitudes, sem olhar para as circunstâncias, como diz aquele hino antigo, né? Não olho para as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Então que nós possamos ser assim, como diz o hino, e como diz também Paulo aqui nas Escrituras Sagradas: alegramo-nos com Ele por causa da nossa salvação, porque Deus
nos salvou por meio de Cristo Jesus e Ele vai fazer a sua vontade em nossas vidas e nós seremos assim como Ele no futuro. Quando Cristo vier em glória, nós seremos transformados à medida de Cristo. Que você seja abençoado e tenha uma ótima semana.